prazer que a gente pode estar aqui novamente, reunido para louvar o nome do Senhor Jesus, né? Para poder ele vir buscar a bênção que Deus tem nos dado, tem a nos dar todos os dias, né? Quando a gente coloca ele em primeiro lugar, porque a Bíblia assim o diz, né? Que colocar em primeiro lugar o reino de Deus, eu tenho certeza que todos que estão aqui estão colocando a pessoa do nosso grande Salvador, Jesus, em primeiro lugar, está levantando, se prepara, tem outros que ficam na cama, como assim me falaram assim, a gente foi numa reunião no sábado à noite, e a turma falou assim, mas Pita, eu tenho vergonha do cabelo, eu tenho vergonha disso, não tem problema, porque isso não está para ver a sua aparência, então você pode entrar, ficar com o fechado a tela, mas é importante você estar aqui escutando, louvando, vendo testemunho, orando, e isso sim que é importante, né? Então, que Deus abençoe a sua intenção, Deus abençoe essas 40 madrugadas, né? Que você está aqui orando, intercedendo, está aqui junto com a gente. Eu gostaria eu vou falar para vocês que aqui, eu sinto, Neuza, que parece que a gente aqui se tornou uma família, né? Que todos os dias de manhã a gente olha, a gente cumprimenta, o Terci, ó, lá o Terci já, hoje eu acho que foi um dos primeiros a entrar, ele com o Carlos sempre entra no primeiro ali, o Terci está falando que lá está chovendo, e é uma família que a gente vai se conhecendo dia a dia, vai orando, acredito eu que isso que seja a grande intenção dos 40 madrugadas, louvar o nome de Deus, todo mundo junto, não é? Adão, eu vou pedir para que você faça a oração intercessória, a primeira oração, você faz para nós? Faço sim, Prita, faço sim. Agora? Isso. Então, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o nosso, ó Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor para te pedir a bênção neste dia. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja privilegiada por ouvir a tua voz nessa manhã, pela mensagem, pela tua palavra aberta, e que teu Espírito Santo aqueça o nosso coração. Que Amém. cada um de nós, Senhor Deus, saiamos daqui melhor do que nós entramos. E que nós possamos mais uma vez testemunhar as tuas providências, Senhor Deus, em nossa vida. E os nossos pedidos de oração serão feitos, os nossos agradecimentos, ó Deus, tudo será depositado em teu altar. E confiando, ó Deus, em tua graça, em tua misericórdia, o Senhor há de nos atender. Inclina, Senhor Deus, o teu ouvido para nos ouvir. E atende, Senhor Deus, as nossas lamentações. Ó Senhor, como é bom, ó Deus, saber, como diz a tua palavra, que tu és um Deus de amor e também um Deus de providência. A nossa vida, mais uma vez, e o nosso coração, colocamos em tuas mãos, Senhor Deus, para que o Senhor possa terminar a obra que teu Espírito Santo começou. Dá-nos a tua bênção nesta manhã, nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu tinha perguntado para o Isaac se ele louvava a Deus, aí agora hoje eu vi, né? Ele louvando Deus, parabéns, Isaac. Deus abençoe bastante. Deus abençoe você que entrou aqui na reunião, Moab, a Rosimeire, né? Vai mandando o seu pedido de oração, aqueles que quiserem externar, compartilhar, que a gente ore, interceda, que Deus abençoe muito você, a sua família, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas. Edilson, bom dia. Bom dia, Naldo. A Gina, bom dia. Patrícia. Bom dia, Peter. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Almir. Bom dia, Norma. Sempre está com a gente. O Edinho, a Patrícia. Deus abençoe imensamente. Eu gostaria de pedir que o Flávio fosse lendo os pedidos de oração que foram mandados aqui. Flávio, por gentileza, você lê para nós? Vamos lá. O nosso amigo Torres agradece a Deus por mais um dia de vida, especialmente agradecimento pela confraternização da Regional de São Paulo, que foi uma bênção. Continue orando pela recuperação de saúde do Wilson, pela Marli, que está para fazer uma cirurgia do coração muito delicada, pela Igreja de São Bento do Sapucaí e por toda a família MCA. Ele também pede que orem por ele, pois ele estará na estrada hoje, voltando para Minas Gerais. Que Deus o proteja e agradece aos irmãos que oraram. O Robinho, da Regional de Guarulhos, pede pela saúde da Elisa e da Zélia.
pede oração por todos os membros da Regional de Guarulhos. A Norma Torres pede que ore em favor da vida dela, espiritual, e da Regional de Araçoiaba, pelos filhos, pelo esposo e pela escolha dos novos dirigentes do ano de 22. O Carlos e a Cristina dão um bom dia a todos, pede oração pela família, pelas famílias que estão sofrendo por causa das chuvas em Minas e na Bahia. O Senhor use de misericórdia, só Ele pode acalmar as tempestades, e pela Carol e pelos planos deles. O David de Garanhuns, dá um bom dia, pede oração pelo amigo Bruno e pelo irmão China. Ele está trabalhando com os dois e está mostrando o trabalho do MCA. O Almir Monteiro dá um bom dia, pede oração pelo MCA de Brasília, pela liderança e membros, para nos mantermos em união. Oremos pelo nosso amigo Carlão. A Aline Ferraz dá um bom dia, continue orando pelo Jerônimo e para que Deus abra as portas de emprego e por alguns planos que tenho para que a vontade de Deus prevaleça. O Danilo Prudêncio, da Regional de Guarulhos, dá um bom dia a todos os irmãos, pede oração por cada membro da família MCA. A Eliane, da Regional de Guarulhos, dá um bom dia, e pede oração pela saúde, pelo trabalho, pelos filhos, pelo marido, pela saúde emocional. Ela teve uma crise de ansiedade a noite inteira e não conseguiu dormir ainda. O Moab, diretor do MCA Estadual do Ceará, dá um bom dia, agradece nos primeiros dias. Ele pediu oração pelo irmão Chiquinho, que estava com Covid, e agora ele está bem, graças a Deus, Moab. A Gina dá um bom dia, gratidão a Deus por iniciar mais uma semana de trabalho, pede oração pelo Moisés, pela Emilene, e que Deus dê a ela sabedoria para educar o garoto adotivo que ela tem, e continue abençoando toda a família. Eu peço oração pela minha mãe, pelo meu pai, pelos familiares, por todos os membros do MCA. Aí fechamos os nossos pedidos por hora, presidente. Amigo, eu queria, precisando fazer o meu aí, que eu esqueci de colocar, ele não se Fique à metia aqui vontade, direito Jordão. aqui nesse. Fique à Ontem vontade, querido. chegou em nossos ouvidos uma mensagem que o ancião daqui, pelo nome de Delbrando, ancião junto conosco aqui na igreja, a neta dele foi diagnosticado leucemia aos 5 anos de idade, né? E para ele foi um baque muito grande, e está muito abalado, né? E eu gostaria que a gente orasse. O nome da menina é Sofia. A gente orasse por ela, né? Tá bem? E já que o Davi já mencionou aí, né, o irmão dele, China, o Bruno e o Brucutu, para que a gente possa orar por eles aí também. Ok. Maravilha. Obrigado. Entrou mais um pedido também do Matoso, que pede oração pela vida espiritual dele. Vamos orar, vamos interceder, pedir que Deus abençoe, Deus tome conta. São pedidos e alguns agradecimentos evangelísticos de doença. Deus pode tudo. E a Bíblia fala que aquele que intercede, o nosso, entre aspas, dever, o nosso amor com o irmão, é pedir para Deus. Então, a gente vai fazer aquela oração nossa de 2 minutos, de intercessão, de pedir que Deus abençoe, que Deus tome conta desses pedidos, que Deus ali interceda. Eu vou pedir ali para que o Paulo, depois dos 2 minutos, Paulo, você faz a oração depois aí, Paulo? Paulo José? Oi, faço sim, Você pode. faz? Sim. Então, marque aí os 2 minutos, faz a oração, interceda. Pode orar, meus irmãos, vamos orar.
Pai amado está nos céus, graças te damos, Senhor Deus. Mais uma vez estamos aqui diante da tua face. Agradecemos muitíssimo também pelo poder do seu Santo Espírito conduzir cada um aqui presente, seus familiares, nos guiando, nos transformando, nos capacitando cada vez mais para que possamos, Pai, testemunhar teu santo nome. Pedimos também pelas pessoas que possam obter um conforto, que, se for da tua vontade, possam curá-las, que possam sair do leito, dos hospitais, de sua cama, doentes, que o Senhor possa, segundo o seu querer, restabelecê-los. E pedimos, Senhor Deus, pela reavivamento e reforma na vida de cada um de nós, que possamos, Pai, estar mais próximo da tua vontade, assim o Senhor cumprir a tua promessa, para que possamos finalizar a obra desse mundo. Pedimos, Pai, pelas pessoas que ainda não tiveram a chance de ouvir sobre o teu plano de salvação, que essas pessoas, de alguma forma, possam ser alcançadas, e que seus santos anjos protejam cada um aqui presente, aqueles que estarão pelas estradas, aqueles que estarão retornando aos seus lares, e aqueles que se planejarão a viajar durante a missão, no final de semana que está por vir. É assim que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, nos conduzindo sempre em segurança, segundo a sua promessa. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você já deve ter visto essa turma passar de moto por aí. Eles são motociclistas do Motoclube Adventista, o qual David faz parte. Ser integrante do grupo foi algo que aconteceu depois de conhecer melhor alguém que fez a diferença na vida de David. O pai teve a Campal em 2020, um mês antes da pandemia. Aí essa história é interessante porque eu não queria ir para essa Campal. E minha esposa ficou, vamos, aí se inscreve, aí me escreveu meu nome, mas no dia eu não queria ir. Aí de repente eu fui, aí a gente lá tinha bastante gente, a gente lá na arquibancada lá em cima. Quando menos espero eu vi um carinha passando lá com colete com brasão. Aquele, na hora que eu vi, eu digo, poxa, era para me ter vindo antes, né? Aí fiquei bastante animado, eu digo, eu vou me encontrar com aquele cara, eu vou abordar ele para saber a respeito do motoclube. Essa pessoa é o Adão. Hoje em dia, o meu padrinho do motoclube, meu amigo, ali foi muito especial para mim, aquele cara, muito. Eu devo muitas coisas a ele, porque através dele, através do motoclube, primeiramente Deus foi que mudou minha vida. O Adão procurou o pastor, aí quando o Adão falou pro pastor, eu estou procurando alguém para abrir um motoclube aqui, em Garanhuns do MCA. Aí o pastor disse, eu tenho uma pessoa certa para esse caso aí, que é uma pessoa que é apaixonada por moto e me cobrou isso aí. Ele se envolveu tanto, a ponto de voltar toda a energia a serviço de Deus. Aí hoje a gente trabalha, hoje a gente tem o nosso PG 2 vezes ao mês, a gente tem o nosso motoculto em cada igreja diferente, temos nossas ações, reformamos casas, arrecadamos alimentos para dar às pessoas. Graças a Deus hoje está uma bênção, estamos trabalhando, estamos na ativa e daqui para frente é melhorar mais e mais trabalhar. E o PG da gente, a gente temos 2 vezes ao mês. É muito animado, a gente tem uma regrazinha de cada um levar uma visita, sempre que as visitas aceitam, vai com a gente, gosta bastante, é bem dinâmico, a gente conversa, brinca, fala a palavra que é o principal
e no finalzinho tem aquele lanchinho. E mesmo não sendo um membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, David levava outras pessoas a dizer sim para Jesus. A gente saiu na Semana Santa, todos os dias a gente ia numa casa diferente. Quando fazer o apelo para o motoclube ir, a gente ia com o motoclube, o pastor lá ao vivo chamando a turma para ser batizado. E interessante que eu ali no meio, sem ser batizado e tentando fazer, ajudando a outra pessoa a ser batizada. E a turma sempre me cobrando e eu resistindo, sem querer. Aí chegou o último dia do apelo, que foi na praça, no Relógio das Flores. Aí eu perguntei ao pastor, e aí pastor, onde é que vai ser hoje a casa? Aí o pastor falou, vai ser no Relógio das Flores. Eu fiquei, Relógio das Flores, tem casa ali. Esse pastor tá me enrolando. Aí pronto, aí o pastor saiu para fora, aí falando ao vivo, né? Aí só hoje o apelo eu não podia deixar essa pessoa de fora. O apelo hoje é especial, que eu não posso sair, tipo assim, sair da igreja daqui e ir embora sem fazer esse apelo para essa pessoa. E esse apelo é pro Davi. Aí eu olhei pra ele assim, tá doido, é pra mim. Aí na hora ao vivo eu comecei logo a tremer. O pastor me chamou, eu fui lá tremendo, nervoso. Aí o pastor foi e fez o apelo. Aí aquele apelo daquele dia pra cá me tocou bastante. Os amigos, os irmãos, os pastores sempre oraram e torceram muito para que este integrante do Motoclube Adventista também dissesse sim. Fora muitas cobranças que teve, né? Teve muitas pessoas especiais. Se for dizer o nome de todas as pessoas que tá aqui, aí a gente vai passar a noite todinha falando o nome, porque é muitas pessoas mesmo. Principalmente pessoas do Motoclube, incluindo minha mãe, que sempre orou muito por mim, minha esposa, fazendo tudo para me simpatizar, voltar a casa, né? Depois desse apelo do pastor Alessandro, foi aí que eu decidi. Eu falo para todos aí que hoje eu tomei a decisão, hoje vai ter meu batismo. Vamos batizar agora. O dia chegou. E aqui está Davi nesse momento para mais uma vez selar a vida dele com o Senhor. E aqui eu estou para cumprir a ordem do Mestre, para remissão dos pecados de Davi. Eu batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E todos dizem amém. Acelera, meu filho! Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão que
quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Davi. Davi, você se emociona ainda de você ver esse vídeo? Rapaz, sempre, viu? Tu viu aí, foi. Deus é bom, cara. O batismo é uma coisa importante na nossa vida. Adão, você fica emocionado ainda, Adão? Ainda fico. Deus é bom, Deus é Pai Todo-Poderoso. O pregador de hoje será o pastor Lana. Pastor Lana, o senhor já entrou aqui, já, pastor? Eu não estou vendo o pastor Lana aqui ainda, por enquanto. Enquanto ele entra, vou até mandar uma mensagem para ele aqui, de novo. Mas Deus, ele é Pai, ele é Todo-Poderoso. Bem, todas as manhãs eu tenho contado uma história, né, Torres? Você sabe todas as histórias aí, pelo jeito aí. Não sabe todas ainda? Deixa eu ver que história nós poderíamos contar hoje. O que a gente pode... Deixa eu contar uma história para vocês, que muitas vezes nós, como cristãos, nós não temos muito essa noção de como Deus trabalha. Vocês já ouviram falar na história do pode ser bom ou pode ser ruim? Já escutou essa aí, Torres? Essa não? Moab, você escutou essa aí já ou não? Não? Já D'Agostinho, você já escutou esse pode ser bom, pode ser ruim? Irmã Neuza, escutou? Essa eu não conheço não, Pita. Não conhece, tá vendo, amigo? Não. Então, vamos lá, então. Bigode, você conhece essa história aí, Bigode? Não? Diz que tinha em um vilarejo, tinha uma família que o menininho, ele queria um cavalo. E ele falava assim, pai, meus amiguinhos, todos têm um cavalo, compra um cavalo para mim. E o pai falava assim, ó, filho, o pai não consegue comprar o cavalo para você, o papai não tem dinheiro, tá difícil. Passava algum tempo, o menininho falava assim, pai, o senhor conseguiu ganhar dinheiro para comprar um cavalinho para mim? E o pai falava assim, não consegui, filho. Até que certo dia, apareceu um cavalo na cerca deles, um cavalo lindo, lindo, lindo. E o pai procurou o dono, tentou achar o dono, e se caso não achasse, ele ia ficar com o cavalo ali, o filhinho ia ficar com o cavalo. Aí os vizinhos falaram assim, eita, nós, homem de sorte, pareceu um cavalão desse. E aquele pai, numa sabedoria muito grande, falou assim, ó, isso pode ser bom ou pode ser ruim. E o menino ficou com o cavalo. Passado um certo tempo que ele estava andando com o cavalo, Robinho, o menino caiu do cavalo e quebrou a perna. E os vizinhos falaram assim, eita, nós, hein? Que azar o seu, hein? Aí o pai, numa sabedoria muito grande, falou assim, calma, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Passado umas 2 semanas, que aquele menino estava com a perna quebrada porque caiu do cavalo, chegou uma convocação para aquela vila que todas as pessoas jovens daquela idade teriam que combater numa guerra que não poderia ir os inaptos, que era o caso dele. E os vizinhos falaram assim, eita, nós aí, que sorte, né? E o pai dele falou assim, calma, isso pode ser bom, pode ser ruim. Passado um tempo, o cavalo, o menino voltou a andar, tudo, fazer suas atividades, o cavalo sumiu. E os vizinhos falaram assim, puxa vida, perdeu um cavalo daquele? Eita, vocês têm... nem, né? E o pai, naquela sabedoria, falou, calma, menino muito triste, isso pode ser bom, pode ser ruim, filho.
Passado uma semana que o cavalo tinha sumido, o cavalo apareceu de volta, com uma égua mais linda do que ele ainda. E Josias falaram assim, mas é muita sorte de vocês. E o pai, na sabedoria, falou, calma, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Sabe, irmãos, essa pequena ilustração conta a nossa realidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para o Antônio Chocolate, o Carlos de Chocolate. Carlos, ganhar na Mega Sena é bom ou é ruim? Eu vou usar a sabedoria desse moço aí. Muito Inclusive, bem. essa semana eu estava comentando com um cliente meu que o dinheiro, nós não vivemos sem o dinheiro, mas a gente tem que ter um respeito, um carinho muito grande pelo dinheiro, porque ele atrapalha principalmente a nossa vida espiritual, eu creio. Então, eu prefiro a salvação dos céus do que ganhar na Mega Sena sozinho hoje. Ganhar na Mega Sena pode ser bom, pode ser ruim, muito bem respondido. Se vocês lembram, o Agostinho vai lembrar, de um homem que ganhou na Mega Sena, um cara que era cadeirante, a mulher dele mandou matar ele depois. Você lembra desse caso aí? Vocês lembram? Lembro. Ô, Sabe Pita, que na nossa vida a gente acha... Foi na cidade onde eu fui criado, em Rio Bonito, no estado do Rio. Isso. A cidade eu não lembrava, mas eu lembrava do caso. Na nossa vida, muitas vezes a gente acha o que é bom, o que é ruim, momentaneamente. Aconteceu alguma coisa, é ruim. Aconteceu, que bom. E na vida do cristão, não é para ser assim. Nós temos que ver a história completa. O que Deus quer fazer. Como que Deus quer trabalhar. Então, para nós sabermos se aquilo foi uma coisa boa ou uma coisa que não foi tão boa, nós temos que ver a história completa. Se a gente for olhar para a cruz, os apóstolos que andavam com Jesus, eles, a hora que viram Jesus morrer, eles acabou tudo. O mestre morreu, e naquele momento, eles talvez tenham pensado que tinha sido muito ruim. Mas a morte de Jesus foi a maior prova de amor para nós. E a hora que Jesus ressuscita, eles viram que foi uma coisa boa. Sabe, Bigode? Muitas vezes, quando a gente pega a moto, que a gente vai para um lugar que está tudo planejado, que está tudo feito, e fura um pneu, ou atrasa, muitas vezes nós achamos que é ruim. Quando a gente levanta de manhã e a gente ora a Deus, aquilo que aconteceu é providência divina. Nós temos que ter essa certeza. Uma vez eu fui numa motopeça, fui comprar uma moto, e devia ter, acho que uns 15 vendedores. O rapazinho que veio me atender era o mais enrolado que tinha. Nossa, ele não sabia digitar, ele não sabia a peça, ele não sabia perguntar para os outros. Eu fui comprar uma peça tão simples, eu fiquei 40 minutos para comprar uma peça. E você entra numa loja com a pressa, com tudo para sair, mas a hora que eu estava aquela agonia de querer sair, de querer... Eu lembrei dessa história mesmo que eu estou contando para vocês. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Talvez Deus tenha colocado eu ali 40 minutos para comprar uma pecinha, porque ele tinha um plano de me tirar daquele lugar para eu não estar lá. Como que a gente vai saber? No céu. Mas Deus sabe. Tem muitas coisas que acontecem em nossa vida que você acha que é ruim. E não é. Pode ser bom ou pode ser ruim. Então, essa pequena história ilustra a nossa vida de cristão. Nós temos que ver o contexto completo. Nós temos que ver tudo, tá? Que Deus nos abençoe, entendendo que esse dia, quando a gente levanta e fala com Deus, aquilo que parece que é ruim, não é. Eu tenho mais umas 2 histórias para complementar essa, mas a gente tem alguns dias ainda de oração. Eu mandei mensagem para o pastor Lana, que hoje ele era o pregador daqui, mas eu tenho a impressão que ele não entrou. Lana, bom dia, Lana. Ele não entrou. Então, se vocês me permitirem,
e se não for um enfadonho, eu estou com o texto aqui, eu preciso botar Adão, eu preciso colocar você de que quando não dá certo o pastor entrar, você fica ali no quartel, Agudo, né? no QAP, né? Amanhã teremos pregador, amanhã. Já vou ver aqui, tem que ver naquele grupo dos 40 dias lá, Adão. Ok, então a gente faz isso, Pita. Na próxima aí, eu fico aí de segunda opção, já para evitar esse transtorno, né? Se vocês permitirem, então eu vou ler. Pode ser, Agostinho? Ok. Pode ser, né? A turma é educada aqui, né? Então vamos lá. Ó, o tema de hoje é um tema difícil, é um tema importante e é um tema que mexe muito com a nossa vida. Edilson, o tema de hoje vem falando assim, ó, escolhendo um companheiro e escolhendo uma companheira para toda a vida. Pense em uma coisa difícil o tema de hoje. O texto que nós iremos ler é Provérbios 12, versículo 4. 12, 4. Eu vou colocar na tela o Provérbios 12, 4, para que a gente possa ler. A boa esposa, ou na tradução que eu coloquei para vocês, a mulher virtuosa é com aquela coroa do seu marido, mas que o vergonha e como podridão os seus ossos. Provérbios 12, 4. Na outra aqui, está falando aqui, nessa tradução que está aqui, deve ser Nova Linguagem de hoje, a boa esposa é orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer dos ossos dele. Irmãos, escolher uma pessoa para você conviver do seu lado é difícil. É muito difícil. São pessoas que têm um outro mundo, têm uma outra vivência, têm uma outra família, e que encontram com você, e que você tem a sua vivência, a sua família, as suas formas e o seu jeito. E quando resolve ali casar, você está escolhendo uma pessoa para ser carne de sua carne, ossos dos seus ossos, por toda a vida. Escolher um companheiro é uma coisa muito, muito difícil, ainda mais nos dias de hoje. Antigamente a gente sabia que existia casamentos arranjados, um respeito diferente, mas hoje em dia é uma coisa difícil. Escolher alguém não é igual se trocar de roupa. Escolher alguém para viver do seu lado é uma coisa difícil. E tem um conto, já que eu gosto de contar a história, vocês conhecem aquele conto que o casal, ele estava começando a namorar, e o homem levou ali a namorada ali numa lagoa. Vocês conhecem isso aí? Que ali eles estavam namorando, aquele clima romântico, que todo mundo gosta, né? E ali, ela percebeu ali que a nuvem tampou a lua, e ela falou assim, olhe bem, a nuvem tampou a lua. E ele, com aquele maior carinho, falou assim, meu amor, você é tão linda, que até a lua se ofusca perto de você, e ela resolveu se esconder atrás da nuvem. E aí aquele amor, Passado alguns tempos de casado, ele foi dar uma volta com ela e encontrou quase alguma coisa parecida, um lago de novo, à noite, aquele luar. E novamente a lua escondeu de novo ali atrás da nuvem, a hora que escondeu, e ela lembrou da cena, ela falou assim, olhe bem, a nuvem a nuvem tampou a lua. E ele olha e falou assim, você não está vendo, sua burra, que vai chover? Sabe? Parece que nossa vida a gente perde esse carinho, esse feeling com o nosso esposo, com a nossa esposa. E isso traz consequências muito grandes. Eu li um livro uns tempo atrás, o Moab, que falava assim, os 5 passos para a felicidade. E era uma escritora.
E a escritora, ela falava que os 5 passos da felicidade se resumia assim, ó, presta atenção. Veja aonde você vai trabalhar. E então, quando ela colocava trabalho, ela colocava assim que era o tema trabalho e depois ela descrevia. Porque o trabalho, resumindo, você vai passar muito tempo no trabalho. E quando você passa muito tempo no trabalho, é perigoso você falar assim, ó, eu não gosto desse trabalho, mas trabalha 30, 20, 40 anos naquilo que você não gosta. Então, ela resumiria para você assim, ó, trabalhe com aquilo que você gosta, que você vai produzir melhor e tal. O outro tema que ela colocou, ela falava assim, ó, veja onde você vai morar. Porque tem muitas pessoas que moram, compram uma casa em um lugar, que passa a vida inteira falando, eu não gosto desse lugar, eu não gosto desse lugar. Mas passa 30, 40 anos morando naquele lugar falando que não gosta. E ela falava que isso interferia na sua felicidade. A escritora falava assim, então veja onde que você vai morar, porque isso vai interferir na sua felicidade. Outro ponto que ela colocava assim, veja com quem você vai casar. Por isso que eu lembrei dessa história, desse livro. Porque você vai passar muito tempo, a vida inteira. Ah lá, o D'Agostinho tem um livro. Eu estou falando coisa errada aí, D'Agostinho? Ah lá, o D'Agostinho tem um livro. Eu não li, Pita. Silvia que leu. Ah, é? Silvia, tô certo falando o livro, o resumo certo aí, Silvia? Sim. E ela falava ali, veja com quem você vai casar, porque você vai passar uma vida inteira com aquela pessoa que muitas vezes você não vai passar bem. Depois ela resumia também ali, falava sobre a sua felicidade, sobre a saúde. Ela resumia esse livro nesses 5 passos da felicidade. Então, eu entendi que a escritora, ela quis dizer assim, veja a sua vida, mas a gente que é cristão, a gente sabe que a felicidade não vem daí. Nós sabemos que a felicidade nossa não está em coisas. É assim que a Bíblia fala, tá? É um parênteses que eu quero fazer aqui, porque muitas vezes a gente não sabe o que é ser feliz. A palavra feliz é colocada num contexto de se eu estou contente, eu estou feliz. Se eu estou triste, eu sou infeliz. O antônimo de felicidade é ser infeliz e não tristeza. Felicidade é diferente do que alegria e do que tristeza. Então, aí nós temos que saber dividir o que é ser feliz e o que é ser infeliz. Muitas vezes eu poderia perguntar nessa manhã aqui, quem aqui está feliz? Se você é gay, quem aqui está triste? E a gente achar que tristeza é ser infeliz. E a Bíblia não é isso que fala. Aliás, a Bíblia fala de uma forma de uma felicidade que é muito diferente do que nós imaginamos. Felicidade. Você quer saber o que é ser feliz? Você tem que pegar lá em Mateus, capítulo 5. Feliz é aquele, ou bem-aventurado, que seria a mesma tradução, é aquele que tem um coração humilde. Feliz é aquele. Porque se eu perguntasse se todo mundo quer ser feliz, todo mundo ergueria a mão. Então, felicidade nossa não está em coisas. Eu posso contar outra história, mas aqui eu vou sair fora do contexto se eu contar. Ser feliz, a Bíblia resume, é de você ter comunhão com Deus. E quando você vai escolher um parceiro ou uma parceira, não é uma coisa fácil. E o texto vem falando aqui que nós teríamos que ter ali algumas maneiras de escolher o parceiro e a parceira. Eu conheço uma pessoa, o Aurílio, eu conheço um irmão que ele é brigado com Jesus. E porque ele entrou na igreja, ele fez um plano, ele falou com Deus, ele passou tempo orando para que ele pudesse casar certo. E tenho certeza que todo mundo que casou em plena sabendo que estava certo. E passado alguns tempos de casamento dele, ele separou. Adivinha com quem ele ficou bravo? Com Deus. Saiu da igreja, ficou muito abalado sua fé, dizendo que se talvez Deus ali tivesse ouvido, porque assim, no ponto de vista dele, Deus respondeu para ele que aquela pessoa era certa. Edilson, Deus abençoe. Bom dia para você, tá? Deus abençoe sua esposa também.
Então, ele achou que ali tivesse certo. Então, conforme não deu certo, ele ficou muito triste, bravo com Deus pela sua separação. Irmãos, uma vez escutei aquele pastor Cláudio Duarte. Você já escutou já, Neuza, aquele pastor Cláudio Duarte, um que agora está de barba branca? Você sabe quem que é? Eu não sei de que religião que ele é, mas ele é muito engraçado, né? A forma que ele fala, as coisas que ele fala, ele deve ser... Ele é da Igreja Batista, Peter. Ele é da Batista? É, sim. E aí a gente confunde muitas vezes a palestra dele com a pregação dele. Então, muitas vezes, quando a gente vê ele falando no YouTube, são palestras, e não é a pregação, e algumas vezes são pregação. Então, uma vez ele estava falando sobre Adão e Eva. E naquele Adão e Eva, ele falou assim que Adão ali era Adão ali, que tem nosso Adão, ele, quando Deus fez a Eva, ele se tornou realizadão, né? Ele se tornou realizadão, que Eva fez, que Deus fez a Eva. E passado um tempo ali, parece que não deu certo ali, Adão e Eva, que a Eva foi para um lado e deixou Adão, e comeu fruto, Adão escolheu. E ali no ponto de vista dele, ele falou assim, ele fez Eva para Adão e parece que não deu certo. Aí ele falou assim, no ponto de vista dele, ele falou assim, em questão de marido e mulher, é self-service. Você escolhe o seu aí, entende? Então, cada um escolhe o seu e não vem reclamar comigo. É mais ou menos isso o ponto de vista dele. E, de fato, para escolher alguma pessoa, hoje em dia, irmão Sérgio, não é fácil. Então, o texto de hoje, ele vem falando ali, porque para você escolher, você tem que escolher algumas características de pessoa. Deixa eu contar um fato para você que eu aprendi no quartel, depois que eu já tinha casado. E eu estava falando com um coronel muito gente boa, um coronel bem espontâneo, bem ali amigão, vou falar assim, e ele estava falando da forma que ele escolheu a esposa dele. Ele falou assim, você quer casar com alguém? É o seguinte, você briga com ela. E eu não entendi porque ele falou brigar. E ele falou assim, porque ali, quando você brigar com a pessoa e ela se demonstrar na raiva, na ira, daquela forma, é daquela forma que ela vai ser com você quando você casar. Daquela forma para pior. Eu entendi o ponto de vista dele. Entendeu? Porque as pessoas muitas vezes se mostram com o tempo. Por isso que nos 2 primeiros anos do casamento são os 2 primeiros anos talvez mais difíceis. Sabe por que isso acontece, o zigue-zague? Porque nos 2 primeiros anos você vai conhecer quem vai mandar na casa. Então, você coloca ali uma coisa em um lugar, a esposa no começo aceita, depois ela fala assim, não, esse aqui não é aqui, é ali. E você fala assim, não, é aqui, porque quem manda na casa sou eu. E ela fala, não, quem manda na casa sou eu que limpo. E começa aquela briga interna. É os 2 primeiros anos mais difíceis. Existe um livro que estava, de um coronel Geraldo, ele estava falando, um coronel Geraldi, e uma palestra muito interessante que eu vi na polícia, ele falou que nós não poderíamos casar nunca, em menos do que 1 ano. Porque em menos do que 1 ano existe um cheiro hormônio, uma coisa dentro da gente que quando a gente está apaixonado, a gente fica cego, a gente ama a pessoa, e tomar as decisões nessa época é muito difícil. E são decisões que vai nos reportar para o resto da vida. Então, se você for casar, nunca case, para aqueles que não são casados, né? Nunca case nesse período de paixão, que você não consegue entender aquele amor. Isso é perigoso para nós. Então, o conselho desse coronel de você seria casar depois de 2 anos, ou 1 ano e pouco, que passou, o corpo parou de fabricar tem um nome, não sei se é enzima, o que é, esqueci do nome, mas ele parou de fabricar isso. Então, você tomar a decisão de um casamento, você teria que passar esse período da paixão. E os 2 primeiros anos é muito dificultoso. Passados os 2 primeiros anos do casamento, existe uma outra coisa chamada a crise dos 7 anos. E na crise dos 7 anos, muitos casais não passam por essa crise. Na crise dos 7 anos, você vai olhar do seu lado, você vai falar assim, por que eu casei com essa pessoa? Porque você não sente nada por ela, nada. Você olha para ela, você não enxerga como uma esposa, como um marido, como uma pessoa que você vai ter um relacionamento.
Nada, nada. A crise dos 7 anos faz apagar totalmente. É um período que muitos casais se separam da crise de 7 anos. Muitos. Mas se você passar por essa crise de 7 anos, novamente, o companheirismo, aquele amor vai voltar. Depois nós temos a crise dos 14 anos, onde que muitas vezes também muitos casais se separam. Nós vivemos, talvez, em períodos de casamentos que têm crises, mas nós vivemos em períodos também que são muito, muito bons. Quando a gente olha para aquela pessoa que viveu do seu lado, para aquela pessoa que você dedicou a vida. Eu quero contar um caso para vocês, que aconteceu comigo no quartel, já está acabando meu tempo, mas eu acho que é importante, como a gente está falando sobre escolha de companheiro, essa história é muito, muito marcante para mim. Eu estava no quartel, Neuza, eu estava conversando ali com um policial, e na época eu já não sabia nem que era policial. Eu dou aula no quartel, e muitas vezes ali, então a pessoa acaba conhecendo você, e eu tenho uma dificuldade de lembrar nome e fisionomia. O local eu guardo muito bem. Agora, fisionomia e nome. E essa pessoa estava conversando comigo, esse policial. Ele estava fardado, eu também, a gente estava dentro do quartel, e estava ali conversando, e eu perguntando como estava a vida, e ele falando para mim. E passou um outro policial atrás dele, que era conhecido dele. Eu já nem sabia quem que era esse, o outro também não sei quem que é, mas eu lembrei muito bem do caso. E ele parou assim de olhar comigo, ele estava olhando assim, ele olhou do lado, ele falou assim, oi, e aí, tudo jóia? O policial, tudo bem? Tá perdido para cá? O UIS, no quartel, é unidade hospitalar. É um médico do quartel, como se fosse um médico do trabalho. E ele falou, não, eu vim aqui fazer o exame de núpcias. Falou para esse policial que estava conversando comigo. Eu falei, exame de núpcias? Ele falou, exame de núpcias? Mas você não era casado? Ele falou, eu era. Mas eu separei e eu achei uma pessoa linda. E ele estava falando para o policial e eu fiquei de lado na conversa, prestando atenção. Encontrei uma arquiteta. Nossa, ela é muito bonita, gente boa de tudo. Ela, o papo dela dá certinho. O gosto dela é o mesmo que o meu. Ela gosta de viajar, igual eu gosto de viajar. E ela gosta ali dos mesmos gostos que eu. Deu muito certo. Ele estava passando por aquele período de paixão, que não é recomendado a gente tomar atitude nenhuma. E o que aconteceu? E esse policial que estava conversando com ele deu uma resposta fantástica que eu não esqueci mais. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele escutou tudo que o outro estava falando. Aí ele parou, ele pensou, ele falou assim, se eu separar da minha esposa, eu não caso com outra, não. O outro falou, eu também falava isso. Ele falou, não, mas eu vou explicar para você o porquê, então, eu vou separar da minha esposa. Porque se eu separo da minha esposa, eu vou pensar ali, eu não vou querer ninguém durante o tempo. Mas conforme o tempo vai passando, você sente a necessidade de querer ficar com alguém. Aí, se eu for querer ficar com alguém, você vai conhecer algumas pessoas, mas se eu for ter uma relação mais séria, o que eu vou pensar? Eu vou querer uma pessoa que seja trabalhadora, eu vou querer uma pessoa que seja uma boa mãe, eu vou querer uma pessoa que tenha, no mínimo, um emprego estável, e querendo ou não, eu vou estar descrevendo a minha esposa. E para que isso não aconteça, para que eu não troque a minha esposa e vá procurar uma outra, perder dinheiro, perder tempo, eu já fico com a minha mesmo, que já conheço muito bem ela. Eu falei, sabe a resposta. Porque muitas vezes, numa separação, a gente acha que é a solução. Esses momentos difíceis que foi falado, os 2 primeiros anos de casamento, ou a crise dos 7 anos, a gente acha que o mais fácil e o melhor é separar. Mas não é isso que o texto bíblico fala, né? Ele vem falando ali sobre de você poder ter certeza que o companheiro seu, você tem que respeitar o outro. Então, quando você for escolher, tenha respeito. E se você já é casado, não perca o respeito. O texto também vai falando também sobre também o companheiro conforme a religião dele, conforme a nossa Bíblia fala. Ele fala ali para que você ali case com as pessoas da mesma fé. Porque se você tiver julgo desigual não é só em fé que nós falamos, julgo desigual entra em várias coisas, tá? Mas vamos passar para o âmbito religioso. Se você é adventista,
e a pessoa é de uma outra religião, é difícil você manter uma religião, porque muitas vezes você não vai ser respeitado a sua religião e você também não vai respeitar a religião dela. O respeito que eu acabei de falar é convívio. Se você dá o respeito, você recebe. E se você não dá, você também não vai ser respeitado. Eu gostaria de fazer um entre aspas, que aqui não tem, mas presta atenção, nós que somos homens. Homem. Mulher, uma vez eu escutei uma palestra, que mulher é geradora, tá? Mulher gera. Isso é uma coisa difícil para eu e você, que é homem, entender isso. Você dá uma casa, a mulher transforma em um lar. Você dá uma sementinha na barriga dela e ela gera um filho. Mulher é geradora. Então, nós teremos que dar amor para que a mulher gere, lhe dá amor, respeito e carinho, para que ela possa gerar o fruto de volta. Mulher é geradora. O homem é aquele que provê. Eu escutei uma palestra isso dentro da igreja. É difícil nós entendermos, mas quando o homem ele dá o respeito e dá o carinho, a mulher, intrinsecamente, ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer. Então, eu gostaria de dar um conselho para todos os homens daqui. Dê para você receber. Sabe? A mulher, ela faz isso. Mulher, você compra uma casa e ela vai transformar no lar. Pode ver a casa que tem mulher, a casa que tem homem, a sessão que você entra, igual eu entro no quartel, a sessão que tem mulher é diferente. Eu tive várias chefes, mulher, várias. E ali, quando a mulher é chefe, ela tem um vaso, ela tem um paninho, ela tem os detalhes que o homem não tem. A feira de saúde que nós participamos aqui, Adão, a Aline, que foi uma das que fez tudo ali, os detalhes que os homens não conseguem enxergar, é um detalhinho aqui, um paninho aqui, né, Bigode, que estava tudo enfeitadinho, todos os detalhinhos que o homem não consegue ter esses detalhes. Então, o homem dá e a mulher gera. Então, de você que é homem, você vai ver que você vai retribuir. Muitas vezes a gente quer colocar a culpa no outro. Isso começou lá com Adão. Adão, por que você fez isso? Por causa da mulher. Então é difícil nós assumirmos os nossos problemas. Assuma os problemas. Assuma. E geralmente mulher também gosta de passar ali os problemas para os homens. Mulher, a Bíblia fala que se você for sábia, você vai edificar a sua casa. E a sabedoria de você, mulher, vem de Deus. Eu digo mais ainda, respeite o seu marido. Respeite. Considere ele, assim como a Bíblia fala, como um varão. É assim que a Bíblia fala. É difícil para você, mulher? É. Não é fácil. Mas considere ele como o homem da casa, como o homem que provê, como o homem que Deus consagrou na sua vida. Por isso que você casou. E você já está casada. E não vai querer sempre, mulher, deixa eu falar para as mulheres, e para os homens também. Parece que sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Ah, fulano está no Facebook, parece que ela está viajando. Fulano está fazendo sim, cicrano. Vida de Facebook é vida de fachada. Vida de Facebook é vida de fachada. Não leve em consideração, porque em todas as fotos, já tirou foto com um cara feio, postou no Facebook? Eu não tenho Facebook, mas eu tenho certeza que é muito difícil falar assim, ó, vamos tirar uma foto da gente brigando aqui, eu vou postar no Facebook. Isso não acontece. É uma vida de fachada. Não vive só vida de fachada, vive uma vida de real. Ore para Deus, pelo seu marido. Homem, ore pela sua esposa, ore por ela. Faça oração de família. Seja o varão da sua casa, meu irmão. Porque se você não é, Deus vai cobrar. Irmãos, o horário já é passado. Eu gostaria... Calma um minutinho só, deixa eu fechar a porta que a família acordou. Calma um minutinho só. Irmãos, que Deus abençoe. Que Deus tome conta. Que Deus tome conta de você. Tome conta da sua vida, do seu matrimônio. Eu gostaria de pedir que a gente fizesse a nossa última oração, que hoje é segunda-feira, o negócio está passando. Abraça quem está do seu lado e que hoje a gente vai fazer uma oração especial pelo casamento. O que você acha, Danilo? Tá bom? Uma oração pelo casamento?
Torres, uma oração pelo casamento? Uma oração pelo cônjuge? Deus abençoe, que são pessoas importantes. Agostinho, Rosimeire, Antônio. Então, abraça quem está do lado. Délcia, abraça a Jussara. Robinho, abraça. Isso, zigue-zague, já abraçou. Moab, isso, abraça. Cláudia, Edilson, Gilmar, a Claudinha, o Júnior, a Gina, abraça o profeta Gina, a Rosalina, o casal, que é a Rosana e o seu marido, o Edinho ali, eu acho, o Edinho abraça, o Edilson, né? Matoso, se abraça, o Cláudio abraça a esposa. Esse que você está abraçado, isso aí, Bigode, é a pessoa que você escolheu para estar com você nessa vida. Isso, Adão, abraça a foto. D'Agostinho abraça. Isso. 41 anos de casado, D'Agostinho. Deus abençoe vocês. Délcio, abraça a Jussara. E vamos pedir... Aí, Edinho do céu, eu gosto de ver isso, Edinho. Você sabe... Edinho, eu não sou mentiroso. Eu tento ser o mais sincero, mas eu gosto de ver essa menininha. É do coração isso aí, Edinho. Toda vez que eu vejo ela de olhinho aberto, viva lá, Deus, me dá uma alegria. Que Deus abençoe vocês, sua família. Abraça essa menininha. E vamos pedir bênção a Deus. Vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a família, que Deus tome conta da sua família, Deus tome conta da sua vida, Deus tome conta do seu ministério, que Deus tome conta do seu cônjuge, do seu marido, que Deus tome conta. Vamos falar com Deus, que o horário já é passado? Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir... Ô, Delcio, você quer fazer a oração, Delcio? Você tem que abrir o microfone, Delcio. Opa, estava fechado aqui. Bom dia, vamos orar? Sim, claro que sim. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nossos agradecimentos ao Senhor pela oportunidade de ouvir, de louvar o Teu nome cada manhã. São 40 dias, né, 40 semanas de comunhão contigo. A importância, Pai, de observar, de entender como que o Senhor nos orienta a amar uns aos outros, a amar nossas esposas, nossos maridos. São pessoas que foram selecionadas por Ti para nos acompanhar em nossa vida. Que possamos, Senhor Deus, dar o verdadeiro valor à nossa família. Ajuda-nos, Pai, a crescermos. Ajuda-nos, Pai, a testemunhar dentro de casa, para que isso possa refletir lá fora. Para que Seu nome sempre, acima de tudo, possa ser engrandecido através de nosso viver. Rogamos, Pai Santo, a Tua presença conosco neste dia, início de semana, em nossas atividades, que Tu possas estar, Espírito Santo, possa estar presente a cada momento, a cada contato, a cada palavra pronunciada no dia de hoje. Estamos nos preparando, Pai Santo, para viver contigo a eternidade. E essa eternidade, esse gesto, ele deve ser iniciado no nosso dia a dia aqui na Terra também. Rogamos mais uma vez a presença do Espírito. Rogamos, Pai Santo, que o Senhor esteja presente com a administração, com a liderança desse motoclube. Que nós possamos entregar nossos talentos ao Senhor,
permitir que o Espírito Santo atue para que possamos ser humildes, para que possamos realmente a dar o nosso testemunho dia a dia aqui dentro, Pai. É um ministério especial que o Senhor nos concedeu para que possamos falar do Senhor a outras pessoas. Temos aqui vários exemplos. Temos aqui o David, que é um exemplo vivo, Pai, de transformação, de aceitação, de entrega ao Senhor através desse ministério. Louvamos o Teu nome por isso. Pedimos a companhia dos Teus anjos conosco neste dia, a cada um que está aqui e aqueles que não puderam estar também. Rogamos e agradecemos e louvamos ao Senhor por isso, em Teu nome. Amém.